o movimento nas agências da Caixa Econômica Federal para sacar o Auxílio Brasil. Mas tem que ir pessoalmente, Tatuzinho? Pois é, Malta, nós estamos aqui numa das maiores agências da Caixa de Ceilândia, que é a maior região administrativa do DF. E veja só, o movimento agora, por enquanto, é tranquilo, horário do almoço. Mas só que é importante reforçar, Malta, que a pessoa, o cidadão que for beneficiário do Auxílio Brasil, não precisa vir presencialmente. Ele pode utilizar esse dinheiro do benefício por meio dos aplicativos do Auxílio Brasil e também Caixa Tem. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Malta. Obrigado, Tatu. Mais uma entrega na saúde pública, uma unidade de pronto atendimento no Riacho 2. Kátia Gomes. Malta, esta é a 4ª UPA inaugurada apenas no governo Ibanez Rocha. E até o final do ano, mais 3 serão inauguradas. Esta daqui tem capacidade para atender 4.500 pacientes por mês. E a gente explica já já que atendimento você pode buscar lá, viu? Atenção, população do Riacho 2 e das cidades em volta. Filha do piloto que caiu com a cantora Marília Mendonça vai processar a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, por suposta falta de sinalização. A família do piloto mora aqui em Brasília e a gente traz as informações já já. O perigo da moda dos cigarros eletrônicos, que é febre entre os adolescentes e preocupação entre pais e médicos. Já existem doenças respiratórias em alta por causa desse novo cigarro. Embora nem todo mundo que fuma tenha ideia da proibição da Anvisa, quem vende cigarro eletrônico não nega que esteja descumprindo a regra. Basta uma ligação para uma tabacaria para confirmar essa informação. É proibido vender sim, não é regulamentado isso no Brasil. E o caso do homem negro impedido de entrar numa agência bancária, mesmo depois de se identificar como policial e como correntista do banco. O policial civil afirma que aguardou mais de 10 minutos do lado de fora da agência. Sem conseguir acesso ao banco, acionou a delegacia da região, que é onde ele trabalha. E só teria sido liberado com a chegada de um colega, um agente branco. Mais de 14 milhões de famílias começaram a receber desde ontem a primeira parcela do Auxílio Brasil. As datas de pagamento serão nos mesmos moldes do extinto Bolsa Família. O Paulo Vitor Tatuzinho está em frente a uma das agências da Caixa Econômica Federal e conta pra gente os detalhes. O que eu tô na dúvida, Tatu, é o seguinte: tem que ir mesmo presencialmente na Caixa para poder resolver e pegar esse dinheiro? Ou dá para resolver pela internet, pelo aplicativo? Esse dinheiro cai direto na conta? Como é que é? Boa tarde para você. Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos ligados agora no SBT Brasília, aqui no DF, também no entorno. Como você disse, a gente fala aqui ao vivo da maior agência da Caixa, que fica em Ceilândia, né? Também maior cidade do DF. Agora, no horário do almoço, veja só, vou pedir o Edilson para mostrar. O movimento, ele é bem tranquilo, mas pela manhã o movimento aqui foi bem intenso para o pessoal, os beneficiários, né, do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. Lembrando que agora a Caixa ela passa a pagar, a partir de agora, o valor médio do benefício, que é de R$ 217,18. Só que para receber, Malta, o Auxílio Brasil vai seguir os mesmos moldes do extinto Bolsa Família. Ou seja, é de acordo com o número de inscrição social. Por exemplo, ontem é quem tem o NIS com final número 1. Ou seja, ontem recebeu essa parcela aí, né, do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Hoje, por exemplo, dia 18 de novembro, é quem tem o número de inscrição social com final 2. Ou seja, o beneficiário ele pode receber tanto presencialmente, aqui, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. Eu vou pedir mais uma vez, Edilson, para focar ali no fundo. Olha só, onde tem aquela fila lá, bem próximo onde está um dos funcionários da Caixa, é essa fila para receber o benefício presencialmente. Mas só que nós conversando aqui nos bastidores com os funcionários da Caixa, o que acontece? Esse benefício, ele não é só pago aqui, ou seja, o cidadão, por exemplo, que tem acesso às redes sociais, smartphone, né, que acessa a questão da internet, a gente sabe que tem muitos que não têm, principalmente o público da melhor idade. Muitos não têm contato com o telefone e muitos têm que vir, por exemplo, de forma presencial. Mas para o outro público que tem acesso à internet, redes sociais, telefone, smartphone, pode baixar o aplicativo, né? Caixa Tem, ou o novo aplicativo do Auxílio Brasil e assim poder lá consultar o benefício. O saldo do benefício, gerar um QR Code e por meio desse QR Code, por meio de uma conta digital, fazer pagamentos e usar nesses benefícios que o governo
disponibiliza por meio desse programa social. Então, portanto, é importante frisar para o público de casa que não precisa. Quem já tem o aplicativo, né, baixado no iOS ou Android, pode ali gerar esse QR Code e pagar de forma por meio dessa conta digital. Caixa tem, ou por meio do novo aplicativo do Auxílio Brasil, que pode baixar agora imediatamente. O que a Caixa quer com isso, com essa questão dos aplicativos, dos apps? É dar um pouco mais de mobilidade, mais tranquilidade para os usuários, para os beneficiários do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. Então, portanto, não é necessário vir aqui de forma presencial, por isso que a gente vê agora aqui um movimento bem aquém, bem tranquilo, ou seja, bem pouco com relação ao que a gente pôde presenciar ontem mesmo, quarta-feira, quando iniciaram esses pagamentos dos benefícios, e hoje, principalmente quinta-feira, aqui nessa agência da Caixa Econômica Federal, que fica na maior cidade do DF, que é Ceilândia. Malta. Obrigado, Tatu. Deixa eu te pedir uma gentileza. Fica com a gente ao vivo, porque eu sei que você tem um assunto para tratar no caso da Marília Mendonça. A nossa produção e o próprio Zinho teve em contato com o piloto, com a família do piloto do avião que caiu, e parece que a filha do piloto quer processar a CEMIG por conta da sinalização naquela torre onde o avião bateu. O Tatu mesmo traz essas informações já já. Obrigado, Tatuzinho. Agora escuta, você conhece o cigarro eletrônico? Tem muita gente que pensa que até faz menos mal que o cigarro comum, mas não é bem assim não, tá? Além de não fazer bem para a saúde, de jeito nenhum, o cigarro eletrônico é proibido pela Anvisa. A Sociedade Brasileira de Pneumologia está acompanhando com preocupação o surgimento de casos de uma doença respiratória que pode ter relação com o uso desse produto. Aparentemente inofensivo, o cigarro eletrônico vem ganhando cada vez mais usuários no Brasil, principalmente entre os jovens. De acordo com o IBGE, mais de 30% dos estudantes brasilienses entre 16 e 17 anos que responderam à Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar em 2019 disseram que já experimentaram o produto, o que colocou o Distrito Federal no topo do ranking brasileiro no levantamento. As evidências são que o indivíduo, às vezes, começa a usar o cigarro eletrônico para parar de fumar e ele acaba usando os dois. Ele acaba usando o cigarro eletrônico e o cigarro convencional. Desde 2009, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe a comercialização, importação e propaganda de cigarros eletrônicos e similares no país. A gente tem um grande receio com relação à qualidade e à origem desses dispositivos, potenciais falsificações, potenciais diluentes que possam causar lesões pulmonares. Diante da facilidade em conseguir cigarro eletrônico no Distrito Federal, muitos usuários nem imaginam que não poderiam consumir o produto. A gente consegue encontrar na internet com facilidade e também em algumas feiras e nas próprias tabacarias eles vendem um aparelho. Embora nem todo mundo que fuma tenha ideia da proibição da Anvisa, quem vende cigarro eletrônico não nega que esteja descumprindo a regra. Basta uma ligação para uma tabacaria para confirmar essa informação. É proibido vender sim, não é regulamentalista no Brasil. E no caso, vocês que vendem também não tem risco para vocês? Com certeza tem. Vocês não ficam com medo? Fica, né, mas logo profissa, né? Esse meio de pegar nicotina ao usuário através do cigarro eletrônico, dito mais seguro, que não é a realidade, trouxe consigo riscos novos, além dos riscos já conhecidos dos cigarros eletrônicos. No ano passado, a Sociedade Brasileira de Pneumologia registrou 6 casos da doença respiratória no Brasil. Um em Porto Alegre, outro em Itajaí, também em João Pessoa e Salvador. Os outros 2 foram identificados em São Paulo. As informações ainda estão em atualização para incluir os dados de 2021. Ano em que o João Pedro começou a fumar cigarro eletrônico, na tentativa de abandonar o cigarro comum. Eu fui usar vape na tentativa de mudar o hábito, tentar parar de fumar. E depois de algumas semanas, usando esporadicamente, senti um sintoma de bronquite, procurei a emergência. E depois de uma tomografia, os médicos acharam muito estranha a situação, fizeram uma investigação médica e concluíram, depois de descartar todas as possibilidades de doença, que foi o uso do vape que causou
uma situação de pneumonia em mim. Para a Sociedade Brasileira de Pneumologia, fiscalizar o comércio ilegal de cigarros eletrônicos pode ser uma forma de evitar novas vítimas de doenças respiratórias. O cigarro eletrônico não é uma alternativa segura para parar de fumar. Os jovens que começam com cigarro eletrônico, eles têm 4 vezes mais chances de fumar cigarro convencional. E hoje em dia já existe o que a gente chama de poliuso de produtos de tabaco. Cigarro eletrônico, narguilé, cigarro branco, cigarro de palha e aí vai. E são só os riscos que vão aumentando. Quando a gente é adolescente, começa a usar bebida alcoólica, né, ir com um amigo para bar, depois dos 18 anos, às vezes bebe, dá vontade de fumar, não faz isso não. Depois é uma tristeza largar do vício, você vai arrepender, é um negócio que não tem como, você se arrepende depois. Uma coisa é você fazer algo que você quer na hora, pela alegria, pela satisfação, e pensar assim, inofensivo, pode ser que eu não me arrependo. Mas fumar o cigarro, fumar um negócio, é um negócio que com certeza você vai se arrepender depois. Então, meninos, para com esse negócio, para com esse vape. A Vigilância Sanitária aqui do Distrito Federal disse que o estabelecimento que for flagrado comercializando cigarros eletrônicos pode ser multado. E a Receita Federal diz que fiscaliza a entrada desse tipo de mercadoria no território nacional, mas que contrabandistas têm aproveitado as áreas de fronteira mais isoladas para trazer os aparelhos para cá. Aí vai ter que procurar a UPA, doente. Depois do Paranoá, Ceilândia e Gama, chegou a vez do Riacho Fundo 2 ganhar uma nova unidade de pronto atendimento, que a gente espera que seja utilizado por pessoas que estão com doenças que não sejam essas causadas pelo cigarro eletrônico. Vai ser gerida pelo IGES-DF. Foi inaugurada agora há pouco pelo governador e a Kátia Gomes acompanhou tudo. Kátia, a população do Riacho 2 já pode ser atendida aí? Boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde a todos. Já pode sim. E os moradores do Riacho Fundo 2 estão comemorando, porque eles tinham que sair daqui para procurar atendimento no Recanto das Emas ou no Núcleo Bandeirante, onde tem UPA. E essa daqui, novinha em folha, nós estamos agora na sala amarela. Aqui tem 6 leitos e ainda tem mais uma sala de isolamento. Na ala vermelha, na sala vermelha, tem 2 leitos para aqueles pacientes mais graves. Aqui vão ser atendidos por mês, Malta, cerca de 4.500 pacientes, né? Então, é um grande ganho para a população. E esta é a 4ª UPA inaugurada pelo governador Ibanez Rocha. Até o final do ano, ele vai inaugurar mais 3 UPAs, ou seja, serão ao todo 7 novas UPAs. E aí, somando com aquelas UPAs que já existem aqui no DF, ao todo o Brasil vai contar com 13 UPAs. Bom, eu vou conversar agora com a Nádia Carvalho, que é superintendente de atenção pré-hospitalar do IGES-DF, para falar sobre a importância, né, da inauguração dessas UPAs. A gente sabe que existe sim uma dificuldade na contratação de médicos, mas com a entrega das UPAs, vai desafogar os hospitais do DF? Com certeza, a entrega de mais uma UPA, né, hoje no Riacho Fundo, que é a 4ª entrega neste governo ibanês, a gente vai conseguir desafogar as portas dos hospitais. Nesta região, a gente tem um hospital que não é o hospital de grande porte, que é o Hospital do Guará, e esta UPA vem com certeza ajudar ainda mais a desafogar esta porta. Eu falei do número aqui de leitos, mas tem também algumas cadeiras que as pessoas também conseguem ficar, são confortáveis na sala verde. O que a pessoa consegue receber lá de atendimento? Sim, na sala verde são pacientes menos graves que entram na UPA para de acordo com a classificação e o atendimento médico, são pacientes que podem sim resolver a sua necessidade aqui na UPA mesmo, tomar uma medicação e ir embora para casa. Além disso, contamos com 2 leitos na sala vermelha, que são pacientes mais graves, que chegam por demanda espontânea ou pelo SAMU, e 6 leitos na sala amarela, como você já disse, e 1 de isolamento. Além disso, temos de apoio diagnóstico na unidade, um raio-x de novo, de última geração, e um apoio diagnóstico de laboratório. Também temos na unidade. E o paciente que chega aqui, aí é feita uma avaliação, né? Se ele estiver mais tranquilo, não estiver muito grave, ele consegue ser atendido e receber alta. Agora, em casos mais graves, aí esse paciente é transferido? Esse paciente mais grave, ele é estabilizado na unidade e a gente, através do complexo regulador,
o paciente é transferido para um hospital, de acordo com a sua necessidade. Tá certo então, Malta. Você tem mais alguma dúvida? Eu acho que a informação é essa, né? Brasília ganhando novas UPAs. Só que antes de encerrar, eu vou chamar então a entrevista que nós fizemos mais cedo com o governador Ibanez Rocha, porque ele esteve aqui na inauguração. Vamos ouvir. As UPAs foi feito um estudo pela Secretaria de Saúde daqueles locais onde havia mais dificuldade de atendimento, onde havia uma população muito grande. Aqui no Riacho 2, por exemplo, nós temos aproximadamente 100 mil pessoas que residem aqui e não tinham equipamentos de saúde capazes de atender. Então nós já fizemos uma UBS que foi entregue há cerca de um mês atrás e agora entregamos a UPA, porque com isso a gente completa o atendimento aqui. Se precisar sair, aí sim nós vamos nos deslocar para os hospitais. Mas dá para atender a comunidade. Cada UPA dessa tem capacidade de atender em torno de 4 mil pessoas mês, o que vai facilitar muito o atendimento e desafogar os hospitais da região. O sistema de pagamento instantâneo, o Pix, vai permitir saque e troco em dinheiro a partir do fim desse mês. A ferramenta do Pix completa um ano e agora tem novas medidas de segurança. Seu Mário foi vítima de golpistas. Recebeu no celular uma mensagem que seria de um amigo precisando com urgência de R$ 980. Ele pediu a chave Pix e mandou o dinheiro. Às 19 horas eu recebi um telefonema de pessoas do meu relacionamento falando que haviam clonado o WhatsApp dele. Aí já era tarde, né? Para evitar fraudes, começou a valer nesta terça-feira um pacote de medidas do Banco Central. Entre elas, diferentes limites para os períodos diurno e noturno estabelecidos pelo correntista, cadastro prévio de contas que possam receber valores acima do limite, bloqueio de até 72 horas de transferências suspeitas de fraude, notificação de infrações e um mecanismo que obriga a instituição financeira a devolver o dinheiro em caso de fraude comprovada. O mesmo cuidado que as pessoas tinham para fazer TED, para fazer DOC, para fazer outras transações financeiras, deve manter os mesmos cuidados com o Pix. Também foram anunciadas novidades que trarão ainda mais comodidade para quem utiliza o Pix, como sacar dinheiro e receber troco de pagamentos feitos por meio do sistema. No Pix Troco, a pessoa transfere um valor acima do que precisa pagar e recebe a diferença em dinheiro. No Pix Saque, empresas cadastradas poderão funcionar como um caixa eletrônico, passando quantias em dinheiro vivo depois de receber uma transferência em Pix no mesmo valor. O Pix Saque e o Pix Troco, na verdade, são ferramentas inovadoras. Precisamos acompanhar, senão gerará, com certeza, outros golpes ou mais riscos na experiência. E se acontecer, devemos então melhorar a ferramenta. Aconteceu de novo. Um policial civil do Distrito Federal acusa um banco, uma agência bancária, de racismo. Ele conta que foi impedido de entrar na agência e o acesso ao local só teria sido liberado depois da chegada de um outro agente policial, branco. O caso foi registrado na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial. O policial José Maria Mendes conta que foi vítima de racismo em uma agência bancária no Guará. Na hora de adentrar na agência, passar a porta giratória, minha esposa passou e eu certamente fui travado da porta. Eu me identifiquei como servidor da Polícia Civil com a carteira. E simplesmente a segurança falou, não, você vai ter que aguardar os protocolos, você vai ter que sair e aguardar. O policial civil afirma que aguardou mais de 10 minutos do lado de fora da agência. Sem conseguir acesso ao banco, acionou a delegacia da região, que é onde ele trabalha. E só teria sido liberado com a chegada de um colega, um agente branco. Ora, então não era São Paulo, não era a Central que ia liberar, era uma questão discricionária deles. Por quais motivos, eu não sei, mas eu ensejo e acredito sim, foi a questão preconceituosa, foi preponderante nessa história. No outro dia, depois do episódio, eu me dirigi a outra agência desse mesmo banco e o protocolo foi totalmente diferente.
né? Mostrei a carteira de policial, eu e minha esposa entrou, foi franqueada a minha entrada, lá fiz o depósito, correu tudo dentro da normalidade. A delegada responsável pela investigação vai ouvir formalmente nesta quinta-feira os funcionários do banco. As imagens do circuito interno da agência também foram solicitadas. Então, a investigação ela tem que ser precisa nesses pontos de analisar, fazer uma investigação comparativa, né? Com outros policiais que também foram barrados, se o tempo de espera foi o mesmo. Então, todos esses detalhes são analisados para a investigação de um crime de racismo. Se for comprovado o crime de racismo, o servidor que impediu o acesso do policial pode pegar de 1 a 3 anos de prisão, sem direito à fiança. A regra que nós somos acostumados nos bancos é de que assim que a gente se identifica, é liberada a porta para nós. Né? E segundo ele, o que ele está alegando, a diferença é essa, que teria uma nova normatização e que não foi passada para nós, para o sindicato, para nada. O outro lado agora. Em nota, o Banco Santander afirmou que repudia qualquer ato discriminatório e que não identificou a atitude de cunho racista por parte de nenhum dos seus empregados ou colaboradores. O banco esclarece que realiza procedimentos de segurança específicos para a entrada de clientes que se identificam como oficiais armados em suas agências. Segundo o Santander, no caso citado, a checagem da documentação demorou menos de 10 minutos quando foi liberada a entrada. O banco disse ainda que o protocolo visa proteger clientes e colaboradores. O cantor Chico César foi alvo de racismo num programa de rádio no interior da Paraíba. O apresentador se referiu ao artista em tom pejorativo. Fizeram um carnaval para eles, né? Era aquele neguinho tocando violão nu. Seria o nome daquela praia? Como é o nome dele? Você está falando de Chico César, não? É, esse mesmo. Após a repercussão negativa, o radialista se desculpou. Pessoalmente não gosto da música de Chico, né? Mas isso não me dá o direito de tecer adjetivos dessa qualidade, até porque eu também sou negro, também sofro com o racismo. A assessoria do cantor informou que ele não vai comentar o caso. E um vereador de Planalto, no interior paulista, é acusado de racismo e ameaças contra uma criança de 2 anos. A mensagem em um aplicativo de celular é bem clara. Eu não quero a sua pretinha feia e fedida com a minha filha. Caroline diz que essa e outras mensagens ameaçando a menina de 2 anos foram enviadas pelo vereador Gerciamar Maximiliano Matos, sem partido. O motivo seria a foto em que a filha dele e de Caroline estão juntas. Foi um baque que eu tomei, sabe? Na hora, assim, o chão abriu e não sabia onde ia parar, porque ela é muito pequenininha. Neste outro trecho da conversa, mais ameaças contra a menina. Sua neguinha vai pagar o preço. E ressalta, mato quem precisar. Caroline está com medo de sair de casa. Eu tive que me mudar de casa, né? Tá uns 15 dias que eu voltei a morar com a minha avó, porque eu não consegui me sentir segura lá mais. Porque ele ronda mesmo a gente, ele fica em cima. Caroline registrou o boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil de São José do Rio Preto, que instaurou um inquérito para apurar a conduta do vereador. Se a denúncia for comprovada, ele pode responder por ameaça e injúria racial. No caso, a vítima é negra e ele então a ofendeu baseando-se na cor da pele dela. Uma comissão da Câmara Municipal de Planalto vai discutir se o vereador cometeu quebra de decoro. O parlamentar se defende e alega que as mensagens foram montadas. Eu vou entregar na seccional o meu celular, vou pedir para a polícia fazer uma vistoria, vai sair que não é meu, porque eu tenho certeza que eu não escrevi nada para ninguém. É um trauma, né, que a sociedade brasileira vive, gente. Parece que todo ano o Dia da Consciência Negra, que é um dia de conscientização, celebração da cultura afro, vai se aproximando e a gente se depara com casos que nos lembram do quão atrasados nós estamos no combate ao racismo.
Naue Bernardo Pinheiro de Azevedo é secretário-geral adjunto da Comissão de Igualdade Racial da OAB-DF. Naue, obrigado pela presença. Olha, eu recebo uma pessoa como você aqui, eu fico até constrangido, eu fico até sem saber o que te perguntar, porque é uma coisa que deixa a gente tão chocado, tão constrangido mesmo, mas nos ajude, por gentileza, a entender o que precisa ser feito de imediato, em termos práticos, para que casos como esse que a gente acabou de mostrar não se repitam. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bom para todo mundo que está conosco? É um prazer estar aqui, pena que é para um assunto tão terrível e tão recorrente. Bom, o combate ao racismo se dá por meio de educação, isso é fato. Nós não conseguiremos sair deste cenário sem medidas de educação, de conscientização. Mas, por outro lado, também é muito importante que existam medidas de responsabilização em todas as esferas possíveis, administrativa, penal, civil, para que as pessoas que cometem esses atos se vejam realmente como agentes que cometem um ilícito pesado, um ilícito que não é mais tolerável pela sociedade. Nós não podemos mais manter a impunidade que hoje existe para esse crime, porque esse tipo de prática ainda é tida como um exagero, como um mal-entendido, alguma coisa do gênero. Não é. É um crime tão pesado quanto os outros. E ajuda a entender outra coisa, Naue, a gente já até tratou desse assunto outras vezes, inclusive com colegas seus advogados, que é a questão da injúria racial ser quase um atenuante para um crime de racismo, por uma indisposição, parece que sistemática, da nossa justiça, do nosso sistema, de punir adequadamente quem comete um ato de racismo, aí se imputa como injúria racial, para não ser tão pesado assim. Parece que a tipologia da injúria racial veio para atrapalhar, será? Porque não está possibilitando a punição devida para quem merece? O ponto, Felipe, é a leitura que é feita da lei. Quem faz a aplicação da lei, no final das contas, é a Justiça em conjunto com o Ministério Público. Enquanto houver esse sentimento de que, por ser injúria racial, que não está prevista na lei antirracismo, e por conta disso acaba sendo um crime menor, um reles xingamento, vai parecer realmente que é algo menor. E a gente tem esse problema também, tá, Felipe? A gente acaba trazendo esse véu da democracia racial aqui para o Brasil e a gente finge que nada acontece. A gente coloca esses casos como se fossem exceções das exceções. E a gente acaba individualizando essas condutas e não olha para o racismo estrutural, que de fato é o que justifica uma pessoa se achar no direito de barrar uma outra pela cor da pele dela dentro de um banco e só liberá-la quando essa é credenciada por uma pessoa branca, por exemplo. Então, o crime de injúria racial não é menor e os nossos julgadores e o Ministério Público precisam tratar com devido rigor. Na linha do que você está dizendo de não individualizar a conduta, no caso do policial que foi barrado, a agência bancária argumenta que ele demorou 10 minutos para ser identificado, mas há relatos de que policiais brancos não passam pela mesma vistoria, ou seja, que a cor da pele determina o tempo que você tem que esperar do lado de fora para você ser identificado. Como que a gente poderia sugerir às empresas uma mudança de conduta para que realmente a gente combatesse a estrutura do racismo e não ficar aqui individualizando um caso ou outro? É um exercício de conscientização muito forte que precisa ser feito e que é algo que não vai ser derrubado com medidas paulatinas, paliativas, né? Algo paulatino. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que aquele agente que de repente não tem um estereótipo branco não representa um perigo, ele não é um criminoso. Uma pessoa que apresenta um distintivo policial tem uma fé pública. Aquela pessoa não está mentindo porque ela é negra. É preciso que se tenha isso em mente. E é claro, o banco precisa efetivamente vir a esclarecer esses fatos e fazer com que nós entendamos por que neste caso em específico, este policial demorou tanto tempo para poder entrar quando as outras pessoas entraram normalmente, né? E outros policiais, inclusive, não passaram pelo mesmo constrangimento. Naue, eu vou aproveitar que você está aqui e além de secretário da Comissão de Igualdade Racial da OAB, você é um homem negro. E o que a gente trouxe também foi o caso de uma menina muito pequena que foi xingada por um vereador lá do interior paulista. Talvez ela mesma nem tenha entendido o que sofreu, mas a mãe sim e as pessoas também. Eu queria que você trouxesse um relato, talvez de conscientização, mas também de compartilhar o que é, né,
para um menino, para uma menina negra, desde muito pequeno, entender que vai ter uma vida de batalha para poder ser considerado igual? Normalmente, até quando a gente é criança, a gente é muito educado no sentido de que o Brasil é efetivamente uma democracia racial e que a gente repudia, enquanto sociedade, os atos de racismo. Então, num primeiro momento, você fica sem entender de onde vem isso. E é muito violento e muito brutal, porque parece estar em um lugar de brincadeira e você, enquanto vítima, acaba se colocando em uma posição muito complicada, porque você não consegue entender o quão violento foi aquilo efetivamente, você se vê em uma posição de estar sendo sempre discriminado ou tratado de forma diferente e, mesmo assim, quando você tenta relatar isso, alguém vai dizer para você que não é por aí, que você pode ter entendido errado, que isso é inadmissível e daí para frente. Então, a violência é muito grande e ela realmente acaba por pautar o teu caminho na tua vida. Por isso que é tão importante que a gente não deixe pelo menos as nossas crianças passarem por isso, porque é algo que pode destruir o seu psicológico. Claro, e autoestima é um negócio que se constrói desde sempre, né? Em um ambiente de segurança, valorização, reconhecimento. Então imagina você que está em casa, se para nós adultos, quando a gente enfrenta uma situação de discriminação, preconceito, e no caso da população negra especificamente, uma discriminação racista, é difícil. Imagina para uma criança tão pequena que ainda está formando o próprio conceito de si mesma, a própria autoestima, isso é muito difícil de ser enfrentado. Ô Naue, eu queria que você continuasse com a gente aqui mais um pouquinho para eu tratar de um outro tema que a gente vai ver uma reportagem agora, que é sobre a inclusão racial no mercado de trabalho. Esse tema está sendo discutido no Fórum Brasil Diverso, que começou ontem lá em São Paulo. O Brasil tem cerca de 9 milhões de negros e pardos desempregados. E mesmo quando estão nos postos de trabalho, ainda continuam sendo alvos de discriminação nesse ambiente corporativo. Hoje, CEO de uma empresa, Edivaldo conta que já sofreu todo tipo de discriminação racial no ambiente de trabalho. A cor da pele, ela chega na frente. O negro de terno é segurança, né? O negro correndo é ladrão, mesmo que ele seja com a melhor roupa do mundo. Para você ter uma ideia da gravidade do atual cenário de trabalho, pessoas pretas e pardas representam mais de 62% do total de desempregados no Brasil, segundo o IBGE. Para transformar esse cenário, debate. Esses 7 anos discutimos vários aspectos do fórum. Dar luz a esse tema é o que pretende o Fórum Brasil Diverso, uma série de conversas online sobre inclusão e exclusão racial no mercado de trabalho. Quando você tem um problema econômico muito acentuado no Brasil, os negros são os primeiros a serem desempregados. Quando você pega os dados do IBGE sobre salários, aí você vai ver que um trabalhador negro recebe, em média, né, aí, entre homens e mulheres, a metade do seu colega branco. Admitir preconceito pode ser a virada de chave. A operadora de planos de saúde em que o Edivaldo trabalha criou programas de diversidade e inclusão. As empresas têm que ter ações intencionais, monitoradas e indicadores para monitorar o resultado. Tem que ser intencional a ação para a gente poder mudar, senão não muda. Você não resolve um problema se você jogar ele por baixo do tapete. Você só resolve o problema quando você coloca ele para fora e você discute com as pessoas interessadas. Naue, então aproveitando a sua presença, vamos terminar falando de ambiente de trabalho. Para você, qual é a importância de se ver representado em postos de autoridade, ambientes que antes eram dominados por pessoas brancas, mas que os negros começam aos poucos a ter o seu lugar? Isso importa na hora que uma menina e um menino negro, criança, vendo o próprio futuro, descobre que pode chegar longe sim e que é capaz sim? Importa muito, Felipe. O exemplo, ele arrasta. Quando uma criança negra vê uma pessoa com quem ela pode efetivamente se identificar em um cargo alto, exercendo uma função muito relevante, especialmente do ponto de vista social, essa pessoa vai se inspirar, essa criança vai se inspirar, ela vai ver que existe um meio de chegar ali, por mais difícil que seja. É preciso que a gente comece a mostrar o poder do exemplo. Existem muitas pessoas negras no Brasil e não é possível que dentro dessa quantidade de pessoas negras nós não tenhamos um contingente extremamente qualificado que só está fora dos melhores postos por ausência de oportunidade. Então, se nós conseguimos
trazer essas pessoas para dentro desses postos de trabalho, entregar essas oportunidades para essas pessoas, você não tenha nenhuma dúvida que aquela criança negra vai olhar para a TV, vai olhar para o jornal, vai olhar para uma revista que seja e vai se ver identificada ali. Representatividade importa e é muito importante que a gente traga esse exemplo. Naue, muito obrigado pela presença, viu? Eu espero que a gente possa conversar outras vezes, não só sobre assuntos complicados, mas também sobre outras áreas de atuação sua no direito. Eu agradeço pela disponibilidade de estar com a gente aqui ao vivo. Até a próxima. Obrigado, viu, Felipe? Um abraço e até a próxima. Que a gente possa vencer esse câncer que afeta a nossa sociedade. Conte com a gente. Estamos nessa luta também. Muito obrigado. Em Águas Lindas de Goiás, 3 carros e uma motocicleta se envolveram num acidente cinematográfico. Por muita sorte, ninguém se feriu, mas as câmeras de circuito de segurança registraram tudo. O acidente foi no feriado de segunda-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora. Um carro preto em alta velocidade invadiu parte da faixa contrária e acertou em cheio a lateral esquerda de um veículo prata. O motoboy, que vinha logo atrás, bateu no veículo atingido. Por pouco, ele não foi ao chão. Fora o susto, o motociclista não se machucou. A pancada entre os carros foi tão forte que uma das rodas do veículo preto se desprendeu e ele ainda atingiu outro carro prata parado na contramão em frente a um bar. Escaparam de um atropelamento 2 homens na calçada, outros 2 que vinham a pé pela rua e 2 cachorros. Um dos 2 rapazes que caminhavam do lado contrário da rua chegou a ser atingido pelo veículo preto, mas logo se levantou e saiu andando. Menina, que a pessoa ali que quase foi atingida, hein? Foi Deus que puxou ela para trás, vocês viram? Praticamente, não vimos Deus, né? Mas dá para imaginar. A filha do piloto que levava a Marília Mendonça, a filha dele mora aqui em Brasília, né? Decidiu processar a CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, alegando falta de sinalização na torre com a qual o avião bateu. E o Tatuzinho tem as informações pra gente. Tatu, é com você. Pois é, Malta. Boa tarde para você mais uma vez. Vitória Medeiros, 19 anos apenas. A filha do piloto da aeronave que transportava, que levava a cantora Marília Mendonça, o tio dela, o produtor musical e também estava o copiloto, o Tarcísio. Ela foi ontem nas redes sociais, mais uma vez, aliás, desde quando aconteceu a tragédia, no dia 5 de novembro, a Vitória tem participado de forma ativa nas redes sociais, falando sobre esse trágico acidente aéreo que acabou tirando a vida do pai dela e de mais 4 pessoas, entre elas Marília Mendonça. Ontem, dessa vez, ela foi o quê? O que ela quis? Ela, revoltada em 2 vídeos que ela acabou postando, ela disse o seguinte, que queria justiça. Justiça não só pela morte do pai dela, mas pela morte também trágica das outras pessoas e também dos familiares que aqui ficaram. Principalmente com relação, ela dizendo que vai entrar com uma ação judicial contra a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, a CEMIG. E nessa história, ela disse que já está com os advogados para que a CEMIG possa esclarecer o porquê que não tinha uma sinalização adequada na torre, nos fios da torre bem próximo ao aeródromo, onde essa aeronave acabou caindo na cachoeira antes de pousar no aeródromo de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no interior do estado de Minas Gerais. Agora, Malta, antes de nós chamarmos o vídeo, esse vídeo aí da Vitória Medeiros, ela que inclusive tem muitos seguidores, ela tem quase 70 mil seguidores nas redes sociais, principalmente no Instagram. A gente tem uma nota aqui da CEMIG bem rapidinho sobre esse caso. Nossa produção entrou em contato com a CEMIG lá em Minas Gerais e a nota é o seguinte, sobre esse vídeo postado pela Vitória Medeiros, a filha do piloto Geraldo Medeiros Júnior. Por meio de nota, a CEMIG informa que a linha de distribuição atingida pela aeronave prefixo PT ONJ está fora da zona de proteção do aeródromo de Caratinga, nos termos de portaria específica do Departamento de Controle do Espaço Aéreo DECEA, do Comando da Aeronáutica Brasileiro. Segundo a companhia, ainda em nota, reforça que as normas técnicas brasileiras e a regulamentação em vigor são cumpridas de forma bem rigorosa. A gente tem esses 2 vídeos, Malta, da Vitória Medeiros pedindo essa justiça e falando que vai entrar nessa ação judicial contra a CEMIG e a gente vai ver agora aqui no SBT Brasília. Vamos ver. Eu só tenho uma coisa a falar por hora. Se tivesse essa sinalização, tudo poderia ser diferente.
E isso vai ser importante, principalmente também agora, para poder proteger a vida de outras pessoas caso haja uma emergência. Ô Tatu, mas o que a gente ouviu, né, depois do acidente é que a torre supostamente estaria fora daquela área onde seria obrigatória a sinalização, tanto que quando o avião bateu e tudo aconteceu, a CEMIG de pronto foi e respondeu, não tá numa área que deveria ter sido sinalizado. Mas sabe por que eu pedi para voltar contigo? Onde é que você tá que tá chovendo desse tanto aqui? Deixa eu avisar as pessoas em casa. Pois é, Malta, vamos dar uma panorâmica aqui, que você sabe que o SBT é assim, ao vivo mesmo, mostrando tudo ao vivo que acontece na nossa região do DF. Malta, nós estamos aqui na avenida quase que principal de Ceilândia, nós estamos na parte norte, que fica aqui indo para o setor O, aqui na porta da Caixa Econômica Federal, próximo a Hélio Prates, onde fica aquele monumento, né, da Caixa d'Água, né, que é um monumento que representa muito Ceilândia. E aqui nessa hora agora, que é quase 1h da tarde, quase chegando meio-dia e 30, olha a forte chuva que cai aqui na região. E uma chuva, Malta, abençoada, que vem realmente para refrescar aqui os ânimos dos moradores da nossa querida Ceilândia, viu, Malta? Obrigado, Tatu. Ô, gente, eu não gosto do povo reclamando da chuva, não. Porque assim, quando tá aquele calor, aquela secura, aquela tristeza, que a gente fica até mole, de tão quente, a gente fica chuva, vem chuva, vem chuva. Aí chega a chuva, o povo, chove demais, tô mofando, minha roupa não seca. Ué, tem que escolher. Uma hora chove, outra hora não chove, a vida é desse jeito, temos que aproveitar a chuva. Depois falta água, a gente fica reclamando. Tatu, obrigado pelas informações, viu? Bom trabalho pra você. Agora a gente vai falar do Enem, que vai acontecer nesse fim de semana. As declarações do presidente Jair Bolsonaro de que a prova está com a cara do governo continuam gerando polêmica. E o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, teve que ir para a Câmara dos Deputados prestar esclarecimentos sobre as supostas interferências do governo federal no conteúdo do Enem. Milton Ribeiro apareceu de surpresa na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que tinha acabado de convocar o próprio ministro e pedir por escrito esclarecimentos sobre os pedidos de demissão em massa no INEP, o instituto que organiza o Enem. Milton Ribeiro respondeu às perguntas na mesma hora. Ele voltou a negar interferências nas questões, mas afirmou que o exame tem a cara do governo. Em que sentido? Sentido de competência, honestidade, seriedade. Essa é a cara do governo. Enquanto isso, no Senado, o presidente da Associação dos Servidores, Alexandre Retamal, pediu aos parlamentares prioridade à situação do INEP e rebateu o argumento do governo de que os pedidos de exoneração de cargos ou funções de confiança por parte de servidores de carreira tenham ocorrido por causa de gratificações. Esse movimento não é só dos motivados, não é só dos que recebem a gratificação citada pelo Zaníbio, é de todos os servidores do INEP. Por quê? Porque nós vivemos hoje em dia dentro do INEP um clima de desconfiança, um clima de insegurança, um clima de insatisfação generalizada com a atual gestão. O presidente do INEP, Danilo Dupas, também esteve no Senado e afirmou que não há qualquer risco quanto à aplicação do Enem nas próximas 2 semanas e negou ter tido acesso às questões ou ao tema da redação. As provas foram montadas pela equipe técnica seguindo a metodologia que vem sendo adotada. O Enem 2021 teve pouco mais de 3 milhões de inscritos. É o menor número desde 2005. No DF foram confirmadas 61 mil inscrições, sendo 58 mil para a versão impressa e 2.600 para o Enem digital. Esta representante do Todos pela Educação afirma que o desfalque em massa de servidores do INEP de cargos de gestão é gravíssimo, mas que não deve comprometer o conteúdo do exame. Em relação ao Enem, a gente ainda não tem nenhum indicativo de que a aplicação da atual prova tenha sido prejudicada. Então é muito importante que esses estudantes eles se reúnam, compareçam e realizem o exame, que hoje é um dos principais mecanismos de inserção no ensino superior. O que gera alívio para os estudantes nas salas de aula. Este coordenador de um cursinho na Asa Sul afirma que nada muda na preparação. As questões já foram pré-testadas, já foram calibradas e aí agora estão adentrando a prova, seguindo talvez um novo modelo de prova do Enem. Boa sorte, viu? Para todo mundo que vai fazer o Enem esse fim de semana, não chega atrasado, para não fazer parte daquela série de memes clássicos do portão fechando, povo ficando de fora, gente pulando no portão, gente dando com a cara no muro, tá? Horário.
Ontem o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha analisado com antecedência as questões do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai acontecer agora nesse fim de semana. O Bolsonaro retorna nessa quinta-feira para o Brasil, depois de um roteiro pelos países do Golfo Pérsico. A previsão é que ele chegue aqui em Brasília 10 da noite. Jair Bolsonaro chegou a Doha, no Catar, nesta quarta-feira, acompanhado de ministros e da primeira-dama Michele. O presidente foi recebido pelo emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Depois do encontro, Bolsonaro passeou de motocicleta por cerca de 20 quilômetros até a cidade de Lusail e visitou o estádio onde será a abertura e a final da Copa do Mundo do ano que vem. No local, ele pousou para fotos com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e defendeu que a Copa do Mundo seja de 2 em 2 anos. A Copa de Mundo 2 anos, acho que bem-vindo, ajuda até o aspecto econômico. Bolsonaro falou sobre a elaboração das provas do Enem e negou que tenha visto com antecedência as perguntas do exame. O senhor chegou a ver as perguntas do Enem dessa prova? Não vejo, não tenho conhecimento. E voltou a criticar o modelo da prova. Aquilo mede algum conhecimento? Esse ano já vai mudar? Ou é ativismo político e ativismo também na questão comportamental. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro volta ao Brasil, onde deve intensificar as negociações para escolher um partido para disputar as eleições do ano que vem. Representantes do PL fizeram uma reunião em Brasília nesta quarta-feira. O partido unanimemente entrega uma procuração ao presidente Valdemar para que ele trate com o presidente Bolsonaro e todo mundo vai receber o presidente de braços abertos. Vocês repararam como a Natália Frueta tá bonita? Parece que a pessoa vai para Dubai, dá um viço na pele, né? Dá um brilho. Ela tá voltando para cá, vamos ver se continua desse jeito aqui no Brasil. Beijo, Natália. Obrigado pela participação aqui no local. Agora a gente fala de Covid. As medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde são importantes, segundo os médicos ouvidos pela nossa reportagem, para garantir mais segurança aos brasileiros nos próximos meses. E a gente está falando das doses de reforço da vacina. Em São Paulo, era a vez dos profissionais de educação com mais de 40 anos tomarem a dose de reforço. Agora, com o anúncio do Ministério da Saúde, todos os brasileiros com mais de 18 anos que receberam a segunda dose há pelo menos 5 meses vão poder voltar aos postos de saúde. Segundo o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, a antecipação em 1 mês vai garantir uma segurança maior para toda a população adulta. Com o passar do tempo, a proteção conferida pelo esquema primário de vacinação tende a se perder. Isso a depender da idade. Quanto mais idoso o indivíduo, mais rápido deve ser essa perda de proteção. Este professor de medicina da Universidade de São Paulo acredita que esse é o caminho para manter a pandemia sob controle. Agora que a gente tem uma quantidade suficiente de vacinas, a gente conseguir fazer isso, deixa a gente um pouco mais tranquilo com relação a, por exemplo, essa abertura, essa flexibilização. Para infectologistas, a antecipação da dose adicional e a ampliação desse reforço são medidas que podem evitar que o Brasil volte a ser o epicentro da Covid-19 no mundo. Nesta terça-feira, o país ultrapassou os Estados Unidos na porcentagem de pessoas com esquema vacinal completo. No Brasil, são 59%, uma diferença pequena em relação aos norte-americanos. O que chama a atenção é o ritmo de vacinação, muito mais acelerado por aqui. A porcentagem entre os brasileiros supera e muito os números da Rússia e de países do leste europeu, onde há alta de casos e de mortes por Covid. Apesar da situação no Brasil hoje ser mais confortável, alguns cuidados ainda são necessários. A gente não precisa ter esse desespero para tirar a máscara, é um mecanismo de proteção, de barreira, então a gente está caminhando para isso, mas ainda não é o momento de fazer isso, especialmente em ambiente fechado. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Vocês estão vendo que lá na Alemanha, em outros países, os presidentes desses países estão temendo a quarta onda, que está aumentando muito o número de casos da Covid-19. É o que eles estão chamando de pandemia dos não vacinados. A nossa sorte como população brasileira é que já tem décadas que a gente está acostumado a contar com o SUS, Sistema Único de Saúde, para ter vacinação para todo mundo, para as crianças, para os adultos, desde quando a gente é pequeno, de graça no posto de saúde. É essa cultura de prevenção, de confiança na ciência,
do entendimento de que a vacinação é importante para erradicar doenças, é isso que tem feito a nossa população ir entusiasmada buscar o posto de saúde para poder se vacinar. E é por isso, por causa da vacinação, que os números da Covid-19 estão cada vez menores no nosso país. A gente está chegando ao fim de 2021 e, do fundo do coração, eu tenho certeza que esse não é um desejo só meu, é seu também, você que está em casa. A gente quer que 2022 no nosso país seja um ano em que a pandemia tenha sido página virada, em que a gente possa tratar de recuperação econômica, de geração de emprego, para que todo mundo volte a estudar, volte a fazer suas coisas, para que a gente possa retomar esse país nos trilhos. Então a gente conta com a colaboração de todo mundo para ir se vacinar. Eu tomei a Janssen, que é dose única, disse que tem que tomar a segunda. Pelo amor de Deus, estou esperando sair essa data para eu sair nesse dia do jornal aqui do SBT, correndo para tomar essa vacina. Você faça a sua parte. Cada um de nós tem a responsabilidade de conter a doença, para o bem da nossa saúde, da saúde das pessoas que moram com a gente e da coletividade. Isso é um avanço civilizatório, quando a gente toma esse papel e essa tarefa, essa atitude de ir lá, dar o braço e tomar vacina. Eu sei que a população brasileira continuará dando este bom exemplo pro mundo. Felizmente, graças à vacina, o número de casos de morte pela Covid-19 tem caído muito. Agora, para muita gente que contraiu o vírus, esse pesadelo ainda não terminou. Por quê? Porque algumas sequelas têm permanecido por meses, mesmo depois da pessoa ter se curado. E até questões psicológicas têm prolongado os efeitos da doença. É a nossa enquete de hoje. Quero te perguntar, eu acredito que a maioria do público que está aqui com a gente agora, 12h40 ao vivo, teve Covid, não teve? Eu tive, me curei. Você teve? Como é que você está hoje? Responda a enquete para a gente, por gentileza. A pergunta é a seguinte: como você está hoje depois da Covid-19? Você pega seu celular, aponta a câmera dele para esse QR Code que está aqui na tela, aí, de cá. Aponta, é fácil, de graça, é só pegar a câmera, abrir e colocar. E você vai se deparar com essa pergunta: como é que você está hoje depois da Covid-19? 4 opções. Nem peguei, graças a Deus. É a primeira delas. Segunda, minha cabeça que ainda não tá boa. Tô bem biruta, sem foco, porque a doença abalou meu emocional. É a segunda alternativa, seria a minha. Eu acho que eu já até botei nessa. Porque eu tô, nossa. A outra é: olfato e paladar não são mais os mesmos. Não voltaram completamente. Ou outra sequela, por exemplo, você que perdeu o cabelo e ainda não voltou a crescer. Qual que é outra diretora que a gente estava vendo muito que tinha o pessoal? Ficar, que eu esqueci. Mas tem outras sequelas, né? Você que tá com olfato, paladar, ainda não voltou ao normal e tem outras sequelas, marca essa. E por fim, tô 0 quilômetro. Peguei, mas recuperei totalmente. É essa última opção. É a sua, Ronald. Ronald é o nosso operador de GC. Pegou e recuperou completamente. E, ó, o povo, muita gente não pegou não, hein? Quanto que deu da porcentagem? 50%? 50% dos nossos telespectadores dizem que não pegaram Covid. Graças a Deus. Que bom, hein? Tiveram sorte. Então, enquanto vocês vão respondendo a pergunta, que a QR Code vai ficar aqui na tela, a gente ouve os relatos das pessoas, tá bom? Pode rodar, diretor. Osiel teve Covid-19 há um mês e os sintomas como perda de olfato e cansaço duram até hoje. Tá voltando aos poucos, né? Ainda é um pouco estranho você fazer alguma coisa, ter que sentir o cheiro e é muito fraco, mas no início foi 100%, não sentia nada. Foi quando eu percebi que eu estava com Covid. Mas a maior sequela que ele carrega foi deixada pela pandemia. Osiel já sofria de ansiedade e as crises pioraram durante o período de isolamento social. A pandemia foi bem assustador, foi principalmente no início, né? Eu não saía para nada de casa, era só realmente farmácia ou supermercado ou uma consulta. Tem coisas assim que antigamente eu não conseguia fazer mesmo por medo, porque eu perdi um irmão pro Covid em São Paulo, né? Foi no ano passado, então eu fiquei com um pouco de trauma. O design gráfico conseguiu vencer o momento traumático com a ajuda profissional de um psicólogo. Uma nova pesquisa do Datafolha, realizada em agosto, revelou que pouco mais de 4 em cada 10 brasileiros tiveram sintomas de ansiedade ou depressão durante a pandemia. Os mais afetados foram as mulheres, jovens entre 16 e 24 anos, indivíduos economicamente ativos, pessoas com alta escolaridade e aqueles sem filhos. A pandemia, ela potencializou quadros que já existiam nas pessoas. Então, quem tinha uma predisposição para uma ansiedade, para um quadro depressivo,
para ter fobias específicas, para um toque. Esses quadros eles aumentaram de uma forma exponencial. Em contrapartida, as pessoas que não tinham esses quadros, elas tiveram muitas vezes perdas de entes queridos, elas viram muita tragédia acontecendo, elas ficaram com medo de pegar Covid, muitas pessoas perderam o emprego e aí elas desenvolveram quadros com sinais e sintomas também de ansiedade, de depressão, dentre outras questões psicológicas. Assim como Osiel, pacientes que tiveram Covid-19 podem apresentar sequelas por um tempo depois do período da doença. Fadiga, fraqueza muscular, alterações cognitivas, problemas de memória e alterações de olfato e paladar estão entre as manifestações que atingem de forma persistente pessoas curadas, mas que continuam a apresentar sintomas, o que ficou conhecido como Covid longa ou síndrome pós-Covid. Caso a pessoa ela tenha desenvolvido algum tipo de transtorno nesse período, se ela não procurar ajuda de um psicólogo ou de um médico especializado para poder auxiliar nessas questões emocionais, ela pode ter sim mudanças profundas e muitas vezes permanentes, coisas que com o tempo vão se cristalizando e a pessoa não vai saber lidar. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família da UBS-1 de Taguatinga montou um grupo de auxílio para ajudar na recuperação desses pacientes. As pessoas que tiveram Covid-19 e continuam com sequelas recebem ajuda de diversos profissionais. Formado por fisioterapeuta, assistente social, fonoaudióloga, nutricionista e farmacêutica. Faz em conjunto com a equipe de saúde da família, né? Então a gente tem auxílio também dos médicos. O grupo surgiu quando os profissionais perceberam a necessidade dos pacientes que foram acompanhados durante a doença. Eles passam com a gente durante 6 semanas, mais ou menos, né? Então, inicialmente existe o acolhimento, que a gente fala em saúde, o acolhimento de boas-vindas, né? Onde os pacientes são atendidos de forma multidisciplinar, com vários profissionais, para a gente poder captar as demandas mesmo. Então, uns têm mais sequelas a nível físico, outros têm emocional, outros têm sequelas que perduram, por exemplo, pessoas que não tinham alterações nas suas taxas de sangue, por exemplo, e que depois do Covid descobriram que estão com uma pré-diabetes, enfim. Então, várias questões, até mesmo sociais, né? Pessoas que perderam o emprego e estão impossibilitadas de voltar ao emprego. Então, por isso, nós captamos as demandas, né? Para poder dar um tratamento também direcionado. Apesar deles ser em grupo, existem também algumas sessões individuais que são realizadas com cada profissional. Os atendimentos funcionam às quartas e sextas-feiras na UBS-1 de Taguatinga. Podem participar moradores das regiões que a unidade básica já atende: QNG, QNH, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Cana do Reino, Córregos dos Currais e Cooperville. Após essas sessões, eles recebem uma alta, mas dependendo da necessidade de cada um, eles voltam para acompanhamento médico, né? A gente encaminha para o médico de sua equipe, porque nós atendemos aqui a população adscrita da nossa unidade, né? Do nosso território, e acontece esse acompanhamento médico também dentro desse nosso grupo. Ô, pessoal, eu tô chocado. Vocês pegaram Covid, não? Não pegaram, olha aí, 60% dos nossos telespectadores dizem que não pegaram, graças a Deus. Mas eu não sei se é porque todo mundo que eu conheço pegou essa Covid. Tudo bem que a minha irmã e minha mãe não. O Oliveira do DTV pegou com certeza. Não pegou? Pegou, todo mundo aqui pegou. Todo mundo pegou. Mas no público não, que coisa boa, hein, gente? Que sorte. Vocês têm noção da bênção? Porque não foi fácil, não. 60% dos telespectadores não pegaram Covid, graças a Deus. 16% diziam o seguinte: olfato e paladar não são os mesmos. E outras sequelas. Esses dias mesmo eu estava com a minha mãe no shopping, uma que perde, não vou nem falar o nome. Aí a gente foi pro estacionamento, tava um cheiro de esgoto, de fossa, parece que estavam dando alguma manutenção. Ela tava lá, nossa, coisa horrível. Eu falei, não tô sentindo nada. O outro, 14%, tô 0 quilômetro, peguei, mas recuperei totalmente. E 10% dos telespectadores estão igual a mim. Minha cabeça que não tá boa, eu tô bem biruta ainda, sem foco, abalou meu emocional. Muita gente, né? Uns colegas vão falar que a memória tá prejudicada, que a pessoa ainda tá tentando recuperar, o olfato de muita gente não é o mesmo, paladar não é o mesmo. Minha editora que trabalha comigo no sábado, a Dandara, falou que é sem cheiro de café, não gosta mais, parece que gostava.
toma mais coca, uma coisa muito difícil. Deixa eu ler os comentários aqui, que tem uns relatos das pessoas em casa, ó. Sou linha de frente da pandemia, não parei de trabalhar nem um dia desde o começo, peguei 2 vezes a Covid, não senti absolutamente nada, tô zero. Que é isso? Essa mulher tá corpo fechado. Pior, ó, outras vezes, tem que estudar você. Peguei logo depois do parto, fiquei internada por 17 dias, perdi minha mãe nesse período, já se passaram 7 meses e até hoje eu não sinto bem. Mas também o luto, né, talvez não esteja te ajudando a vencer isso, porque é muito complicado a gente perder uma pessoa tão amada, tão próxima. Outras pessoas falando que não pegaram, graças a Deus. Deixa eu ver aqui, porque parece que tinha mais e o povo parou de mandar. Ó, tem uma outra aqui que é muito legal. Eu acho que eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, fiquei com medo de sair e de aglomerar. Eu conheço gente assim, viu? Tem gente que não tá nem... que agora as empresas estão pedindo para retomar o trabalho presencial, que a pessoa tá com medo e não tá voltando a trabalhar. Eu vou falar um negócio para essa pessoa. Eu entendo você, isso foi um trauma para muita gente, mas se você está completamente vacinado e nós estamos caminhando para uma população majoritariamente vacinada, vai ter uma hora que você vai ter que sair de casa. Então vai trabalhando o seu psicológico também. Claro, mantenha todas as medidas de segurança por precaução, porque você tem que proteger a sua saúde, você está mais do que certa. Mas assim, vai ter um momento que você vai precisar mesmo sair de casa e enfrentar. Porque eu não posso dizer, nós aqui, né, da televisão, nós não podemos nem dizer que nós vivemos isso, porque como prestadores de um serviço essencial, que é o do jornalismo, a gente não parou de trabalhar. Não teve um dia que eu não... Teve, as 3 semanas que eu fiquei com Covid, eu não vim. Até saiu o PCR negativo. Mas para quem está em casa já faz o que? Quase 2 anos, vai ter que enfrentar isso uma hora. Toma a dose de... Tomou a primeira dose? Toma a segunda, se não tiver tomado, toma. Espera a sua vez de tomar a terceira, toma. Sai de casa de máscara, evita aglomeração, usa álcool gel, não se aproxima das pessoas, mas vai tentando aos poucos retomar essa sociabilidade, porque ficar sozinho em casa também faz mal para a cabeça da gente. E depois é difícil retomar a habilidade social, a paciência com as pessoas, porque é convivendo que a gente aprende a ter respeito, paciência, conversar. Então a gente vai ter que aos poucos ir vencendo isso. Deixa eu só ver de novo aqui como é que tá a enquete. Continua igual, hein, pessoal? 60% dos nossos telespectadores dizem não pegaram Covid, graças a Deus. Que vocês continuem saudáveis e felizes, porque é muito bom saber disso. E 14% dizem que olfato e paladar não são os mesmos mais. 12% dizem minha cabeça não tá boa, 13, mudou, 13, não tá boa, eu tô biruta ainda, sem foco, abalou meu emocional, e 10% dizem que estão 0 km, 13%, o negócio tá pequenininho aqui pra eu ler, tem que aumentar, tá 0 km, pegou e recuperou totalmente. A vocês de casa que participaram da enquete nossa hoje, muito obrigado, viu? Você veja, a gente acaba se surpreendendo com o resultado. Eu comentei aqui falando assim, gente, muita gente deve ter pego Covid, né? É porque em volta de mim todo mundo pegou, mas perguntando para as pessoas em casa, 60% não pegaram Covid-19. Deixa eu falar aqui, o repórter Tatuzinho estava voltando da participação ao vivo lá em Ceilândia e flagrou os nossos amigos do Bola 4 Bar, que fica na QNM4, ligadinhos no SBT Brasília, primeira edição. Repare, o Tatu, repórter investigativo que viu a TV ligada, viu que estava no SBT, tirou foto, mandou pra gente. Bola 4 Bar lá em Ceilândia. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu tentei procurar o telefone de vocês no Google, no Instagram, em tudo quanto é caso, que eu queria ligar pra vocês agora ao vivo, pra gente trocar uma ideia e eu agradecer a audiência, mas eu não achei o telefone. Então fica aqui meu abraço. Muito obrigado, viu, pela companhia. Liga sempre na gente aí, 11h45 da manhã aqui no SBT. Acabou. 7h20 da noite tem segunda edição e amanhã a gente volta. Tchau.